Oi, gente! Como eu falei para vocês na aula, vou gravar esse vídeo fazendo os exercícios aí da aula que a gente viu hoje. Os exercícios são da página 240 da apostila, que era referente à aula 34 e 35 sobre os ácidos, beleza? Vamos começar então. Primeiro exercício. Nas colunas a seguir, associe as fórmulas aos seus nomes. Então, ele quer saber qual que é o nome de cada um desses ácidos, né? Tinha outra coluna aqui também com o nome de cada um. Tá bem fácil da gente relacionar, porque é só a gente ver o elemento químico que tá em cada um desses ácidos, certo? Então, aqui o S, que era o enxofre. Eu falei para vocês que a gente não usa o enxofre, a gente usava um prefixo sulfo. Então, aqui H2S deve ser o ácido sulfídrico. Lembram que todos esses daqui, como eles não têm oxigênio, eles são hidrácidos. E os hidrácidos a gente só terminava com hídrico no final. Então, o primeiro aqui vai ser o ácido sulfídrico, que é a letra D. Aí vocês ligam ele ali na letra D. O segundo, que é o cloro, então é o ácido clorídrico. Ácido clorídrico é a letra F. Terceiro, CN. Eu falei também que o CN era o ciano, né? Então esse vai ser o ácido cianídrico, que é a letra E. O quarto, F é o flúor, então é o ácido fluorídrico, letra B. O 5 é o iodo, então esse é o ácido iodídrico, né? Letra C. E o último, que é o bromo, ácido bromídrico, letra A. Na apostila de vocês tem a outra coluna aqui, eu não coloquei para não ficar copiando tanto. Aí era só relacionar então com cada uma das letrinhas. Bem fácil esse primeiro exercício. 2. Dos ácidos mencionados no exercício anterior, qual é um diácido? Equacione suas ionizações parciais e totais em água. O único que é um diácido, lembram? Diácido era quem tem 2 hidrogênios. Vai ser o primeiro. Então, aqui eu vou colocar primeiro o meu diácido, H2S. Como ele quer as reações de ionização, deixa eu puxar para cima, né? Ele quer dois tipos de reação de ionização, a total e a parcial. Vamos fazer primeiro a total, que foi a que eu falei na aula para vocês, que era aquela que a gente separava o H do restante da molécula. Como tem esse doisinho, esse 2 ele vem grande na frente do H. E o S fica separado. O H é uma carga positiva e o S vem com uma carga negativa, só que vem com um doisinho também, para compensar aqui as duas cargas positivas. Essa é a reação de ionização total. Por que eu falo total e agora a gente vai ver a reação parcial? Como eu tenho 2 Hs, aqui a gente está falando que eu vou separar esses 2 Hs de uma vez. E isso não é o que ocorre na prática. Na prática, o nosso ácido, ele perde um H por vez. Então, eu vou perder um H e aí vai sobrar HS. O H é mais e o HS é menos. Então, vejam, eu separei um H dele. E aí, o que acontece? Eu pego esse aqui que sobrou, né? O HS menos, e tiro o outro H dele. Então, vem H e agora aqui o S. O H é mais e o S 2 menos, né? Porque já tinha um menos aqui, eu tirei mais um H. E aí, se a gente somar essas nossas equações,
Cancelando o que aparece no reagente e no produto, cancelando aqui o HS com o HS, a gente vai formar a equação total, que vai ser H2S. Como eu tenho H+ aqui em cima e H+ embaixo, fica 2H+. E aqui o S2-. E aí a gente chega na nossa equação total. Então, essa equação total é um jeito resumido da gente fazer essa equação parcial. A gente só faz a equação parcial quando eu tenho mais de um H para tirar. Porque eu tiro primeiro um H, depois eu pego outro composto e tiro o outro H, certo? Mas a gente só fez porque o exercício estava pedindo. Geralmente, só fazendo a equação de ionização total já é o suficiente. Vamos lá no 3 agora, que ele é grandão, que ele quer o nome dos ácidos. Eu já fiz até aqui a tabelinha de todos eles para a gente dar o nome para os ácidos. São todos oxiácidos, então eu vou precisar olhar na tabelinha para ver se tem o prefixo, o sufixo e ver qual é o NOx do nosso elemento central. O H sempre é mais um. Como eu só tenho um H, fica mais um ainda. Oxigênio menos 2, multiplico por 4 menos 8. A gente fez esse no exemplo da aula. Para dar 0, aqui no meio tem que ser mais 7. Então, se é mais 7, eu vou usar o prefixo per e o sufixo ico. Então, esse é o ácido perclórico. Não é? Deu mais 7, eu vou usar per e vou usar ico no final. Clórico, porque o nosso elemento é o cloro. O mesmo acontece aqui no de baixo, não é? Mais um para o H, só tenho um H. Mais um. Oxigênio menos 2, tenho 3 oxigênios. Menos 6. Para dar 0, aqui no meio tem que ser o mais 5. Como é o mais 5, eu não preciso usar o nosso prefixo. Vai ser só o sufixo. Então, esse é o ácido clórico. Não vai ter o per na frente. Só tem o per na frente quando o NOx der 7. Se der 5 ou 6, aí é só usar o ico no final. Vamos ver esse aqui de baixo, né? Mais um para o H, só tenho um H. Continua mais um. Menos 2 para o O, tenho 2, então menos 4. Então, aqui no meio vai ficar mais 3. Mais 3 muda o nosso sufixo, vai ser oso agora. Então, esse é o ácido cloroso. Sempre que terminar com 3 ou 4, o nosso sufixo é o oso. E esse daqui, que eu acho que a gente também fez no exemplo, H mais 1, oxigênio menos 2. Para dar 0, aqui no meio tem que ser mais 1. Quando dá mais 1, eu vou usar o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, esse é o ácido hipocloroso. Na letra E, ele deu o contrário, ele deu um nome para a gente e pede a fórmula. Eu não vou cobrar disso de vocês. Quando ele dá um nome assim, é só a gente pesquisar. O ácido aqui, então, é o H2SO4. Eu cobro mais dando a fórmula e pedindo o nome. Aqui embaixo, H2SO3. Vamos lá, mais um para o H, tenho 2 Hs. Então, mais 2. Menos 2 para o O, tenho 3. Menos 6. E aqui no meio, mais 4. Se deu mais 4, eu vou usar o sufixo oso. Então, esse é o ácido. Como é o enxofre, a gente usa sulfo. Então, esse é o ácido sulforoso. Certo? Não tem o prefixo, porque para ter prefixo teria que dar 1 ou 2. Deu 4. Vamos ver os outros aqui também.
H mais 1, só tenho um H mais 1. Oxigênio menos 2, tenho 3 menos 6. Então, aqui vai dar 5. Então, dando 5, eu vou usar ico. Então, esse é o ácido nítrico. Lembra que o nitrogênio a gente também não precisava usar o nome inteiro? Posso usar só o nitro. Esse a gente fez no exemplo, não é? Mais 1 para o H, menos 2 para o oxigênio, menos 4. Aqui no meio dá mais 3. Então, esse é o ácido. Como terminou com 3, vai usar o oso, nitroso. Aqui, H3PO4. Mais 1 para o H, tenho 3 Hs, mais 3. Menos 2 para o O, tenho 4, menos 8. Aqui no meio, mais 5. Então, vou usar o ico no final. Esse é o ácido, P é o fósforo. Então, esse é o ácido fosfórico. Ácido fosforoso, também vamos pesquisar. Vai ser o H3PO3. Depois eu vou mostrar uma dica de como que a gente descobre a fórmula pelo nome. E aqui o H mais 1, como eu tenho 3 mais 3. Oxigênio menos 2, como eu tenho 2 menos 4. Para dar 0 mais 1. Então, se deu mais 1, eu vou usar o hipo e o oso. Então, esse é o ácido hipofosforoso. Uma dica para a gente determinar a fórmula, se eu já tenho o nome de um outro ácido, né? Que nem aqui a gente fez, vocês repararam que é quase igual? H3PO4 e aqui H3PO3. Essa terminação indica a quantidade de oxigênios que eu tenho. Como aqui está em oso, eu sei que eu vou ter que diminuir um oxigênio da fórmula. Então, se aqui era H3PO4, eu diminuo um oxigênio, H3PO3. Quando eu adiciono o hipo na frente, eu diminuo mais um oxigênio, ele fica H3PO2, tá? Isso é só uma dica para caso precise para a gente determinar a fórmula do nosso ácido. E o último, H2CO3. Ele é um ácido, ele é uma exceção. A gente não vai fazer o número de oxidação para calcular não, né? Para dar um nome para ele. Esse daqui é o ácido carbônico. Esse nem precisa fazer, é só lembrar que é o ácido carbônico, porque ele tem o carbono aqui no começo, tá? Porque se a gente fizesse o NOx, não ia dar certo, ia ser ácido carbonoso, mas o nome dele é o ácido carbônico, ele é a exceção dessa regrinha. Beleza? Então, esse foi o 3. Vamos ver agora o 4. Qual das fórmulas estruturais a seguir pode corresponder a um ácido que é classificado como oxiácido? Preciso ter oxigênio na fórmula. Então, não pode ser a letra A e nem a letra B, porque eles não têm oxigênio. Um diácido, ele é formado por 2 Hs na nossa fórmula. Então, também não pode ser a letra C, porque tem um H só. E nem a letra E, porque ele tem 3 Hs. E ele é formado por 3 elementos, o H, o S e o O. Então, vai ser a letra D de dado, porque eu tenho oxigênio na fórmula, tenho 2 Hs e tenho 3 elementos químicos, H, O e S. No 5, a gente vai precisar olhar a figura, né, as bolinhas ali que ele desenhou pra gente. Escreva as fórmulas moleculares das substâncias 1, 2 e 3. Todas são ácido, então todas vão começar com H, tá? A ordem certa, o H vem na frente. Como aqui eu só tenho uma bolinha do H e uma bolinha do F,
Esse é o HF. O segundo também coloco o H. Eu vou colocar o outro elemento no meio e o oxigênio sempre no final. Então, HN, e eu tenho 3 oxigênios, O3. A mesma regra serve aqui para o terceiro, né? H, só que eu tenho 2 Hs, né? Então, fica H2. O elemento do meio, que é o S, e aí os oxigênios, que são 4. Então, aqui era só contar as bolinhas. 6, ele quer saber qual é o ácido, né? O nome deles, ó. Ácido sulfúrico tem que ter enxofre. O único que tem enxofre é o terceiro. Ácido fluorídrico é do flúor, é o primeiro. E ácido nítrico, que tem o nitrogênio, é o segundo. Também bem fácil de dar o nome, só relacionar o elemento que está ali junto com ele. E agora os três últimos, né? 7, 8 e 9. O 7, equacione as ionizações dos ácidos fluorídrico e nítrico em água. Então, ele quer a reação de ionização do fluorídrico, que é o HF, e do ácido nítrico, que é o HNO3. Então, aqui a gente tem que separar o H do restante da nossa molécula. Vai ficar H mais F. O H é mais, o F é menos. Aqui também, H mais NO3. O H é mais, o NO3 menos. Só isso que ele quer a reação de ionização. Agora o 8. Classifique os ácidos do exercício 5 segundo as classificações. Então, vamos lá. HF primeiro, vamos colocar as classificações dele. Ele vai ser um hidrácido, né? Porque ele não tem oxigênio. Ele também é um monoácido, porque só tem um H. E ele é um ácido moderado, segundo a escalinha que eu dei lá para vocês, que eu falei que o BR, o CL e o I, eles eram fortes. O F é moderado, o S e o CN eram fracos. Eu vou mandar a foto também para vocês do resuminho. O segundo ácido, que é o HNO3, ele tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Ele também é um monoácido, porque eu só tenho um H. Como ele é um oxiácido, a gente tinha que fazer a continha de menos para saber se ele é forte ou fraco, não é? Era o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Então, 3 menos 1 dá 2. 2 era um ácido moderado. Moderado não, era fraco. Era forte, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o 2 era um ácido forte. 3 era muito forte, 1 era moderado. Pronto. E o último, que era o H2SO4. Também é um oxiácido, porque tem oxigênio. Ele vai ser um diácido, porque eu tenho 2 Hs. E aí, 4 menos 2 vai dar 2, então ele também é um ácido forte. Tranquila a classificação? E o último exercício, que é o 9, que é um teste. Ele deu ali uma figura pra gente. Vejam que a lâmpada da figura está acesa. Em qual das soluções a seguir, todas com a mesma concentração e a mesma temperatura, a lâmpada apresenta maior brilho?
Para ela apresentar maior brilho, quer dizer que eu preciso ter muitos íons em solução. Quer dizer que o meu ácido que está ali tem que ser um ácido bem forte. Então, eu vou olhar das alternativas e ver qual ácido é um ácido forte. Vou escrever aqui as alternativas e a gente vai comparar junto. A primeira, HF. A gente acabou de falar aqui no exercício 8 que o HF é um ácido moderado. Então, ele não é um ácido forte. H2S. Olhando lá a escala de força dos ácidos, esse daqui é um ácido fraco. H3PO4. Fazendo a continha de menos, 4 menos 3 dá 1, então ele também é um ácido moderado. Até agora não teve nenhum ácido forte. H4SiO4. 4 menos 4 dá 0, esse é um ácido fraco. E o último, HNO3. 3 menos 1 dá 2, ele é um ácido forte. Então, a nossa lâmpada, ela vai ficar com o brilho mais intenso com o ácido nítrico, que ele é um ácido mais forte. Belezinha, gente? Esses foram os exercícios que eu não consegui resolver com vocês em aula. Então, já vou mandar o vídeo para vocês acompanharem, tá? E vou colocar alguns exercícios no plural também dessa matéria de ácidos para nossa prova na sexta. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.